My Little Monsters, tudo bem? Aqui quem está falando é o seu professor Bruno Busnard e hoje vou falar sobre a formação da República Brasileira. Para falar sobre a formação da República Brasileira temos que voltar no finalzinho do Império Brasileiro, quando Dom Pedro II ainda governava o Brasil e iniciou-se um processo que levou à sua queda. Então, 15 de novembro de 1889 é a data que nós precisamos lembrar. Vamos falar um pouquinho sobre as oposições que surgiram nesse momento da história. Entre as várias oposições, surge em 1870 o Partido Republicano Paulista, criado, obviamente, em São Paulo. Um partido criado principalmente pelos cafeicultores paulistas que estavam descontentes com a política de Dom Pedro II. Uma política que era mais voltada aos cafeicultores do Vale do Paraíba Fluminense e parte do Vale do Paraíba Paulista. Então, os cafeicultores de São Paulo passaram a se organizar para enfrentar, de alguma forma, o imperador. Então, esse foi o primeiro. Vamos ao segundo. A igreja também estava descontente com o império. Houve uma questão do padroado na qual Dom Pedro prendeu dois padres e isso causou um mal-estar dentro da igreja, que passou a criticar, deixou de dar apoio incondicional ao imperador. Um outro grupo também descontente, principalmente depois da Guerra do Paraguai, foi o exército. O exército brasileiro estava descontente com a elite imperial e o tratamento dela em relação ao exército. E mais um grupo, os profissionais liberais, principalmente do Rio de Janeiro e uma parcela da cidade de São Paulo. Esses eram chamados, eles eram pró-republicanos. São profissionais liberais, ou seja, fazem parte de uma classe média das cidades que tem uma visão um pouco diferente de república. E agora vamos a mais uma oposição. A última oposição, no caso os cafeicultores vale-paraibanos. Estes ficaram descontentes principalmente com o fim da escravidão. Mas presta atenção. Não é porque acabou a escravidão só isso. É porque, além de acabar a escravidão, esses caras não receberam indenizações. Imagina, não sei se você sabe, mas um escravo custava mais ou menos o preço de um carro popular. Se você tem 10 escravos, olha o tanto de prejuízo que essas pessoas foram. Eu não estou justificando a escravidão, não. Eu só estou dizendo que os vale-paraibanos passaram para a oposição de Dom Pedro por motivos de dinheiro, econômicos. Entendeu, né? Claro que você entendeu, óbvio. Então, esses são os caras. Hermógenes, por gentileza, põe a imagem de como o imperador do Brasil era representado nos jornais brasileiros. Estão olhando ele aí? Olha só, dá uma olhadinha aqui, ó. Um velho, meio dormindo, Imagina um governante desse em um país. Era assim que esse cara era representado. Beleza. Vamos falar agora sobre as vias que se acreditava que deveria o Brasil tomar para resolver essa questão. Primeiro, a transição da república feita por esse cara aqui que vocês estão vendo, esse cara chamado Quintino Bocaiúva, ele tinha uma ideia, e um grupo de pessoas o seguiam, de que quando Dom Pedro morresse, não teria nenhum herdeiro à altura, então que o Brasil passasse para uma república de forma pacífica. Essa é a ideia desse cara aqui, Quintino Bocaiúva. Mas não foi só essa a ideia que teve. Vamos ao segundo grupo de pessoas. Composta por liberais, composta por jornalistas e republicanos. Basicamente do Rio de Janeiro, basicamente composta pela classe média. Uma classe média ainda pequena, pensando que o Brasil, boa parte dele era rural ainda, O que eles queriam? Vamos às 3 coisas que eles queriam. Hermógenes, põe aqui para mim, por favor. Maior representação dos cidadãos, uma ampliação da cidadania. Segundo, aumento das garantias individuais das pessoas, claro. E terceiro, o fim da escravidão.
Então essa segunda via, que é a via dos liberais, jornalistas e republicanos, eles querem esses 3 itens que estão aparecendo, que continuam aparecendo aqui na tela para vocês. Entenderam? Vamos à próxima via, que é a via da burguesia cafeeira, que criou aquele PRP que eu já falei para vocês. Lembra a data, claro, né? Prestou atenção, então claro que você lembra 1870, foi isso que você falou, não foi? Sabia. O que eles são favoráveis principalmente? Ao federalismo. Basicamente, o que seria o federalismo? Para que estes paulistas, esses cafeicultores, essa burguesia, ela passasse a comandar o estado onde ela está. Em outras, traduzindo, né? Eles vão dominar a política daquele estado. E se você domina a política daquele estado, fica uma coisa óbvia, né? Você vai fazer uma política em benefício de quem? De quem? Sabe a resposta? Óbvio, deles mesmos. Então, essa é a terceira ideia de republicanismo. Vamos a mais uma ideia de republicanismo. A via dos paulistas, dos republicanos paulistas. Aqueles outros jornalistas, liberais, profissionais liberais, eles eram uma via do Rio de Janeiro. Agora nós vamos falar sobre a via dos profissionais liberais ou da classe média paulista. Primeiro, o que eles queriam? O maior controle bancário dos estados. Que os estados controlassem mais as suas instituições financeiras, pensando numa certa autonomia do estado. Outro item, que os próprios estados controlem a questão da imigração, que não seja uma questão federal. É claro, né, o estado de São Paulo, ele tinha uma grande quantidade de imigrantes vindo para o estado e uma política imigrante muito forte. Então que essa política fosse controlada por eles, e não pelo império, e não pelo governo central. Uma outra coisa, uma descentralização das rendas. Descentralização para que o estado de São Paulo, por exemplo, ele arrecade os impostos e ele gaste os impostos. É uma ideia de federalismo, né? Onde cada unidade da federação vai ter a sua autonomia financeira. E diferente dos cariocas, diferente dos republicanos cariocas, esses republicanos paulistas não eram muito adeptos às defesas de liberdades civis e políticas. Então essa está uma diferença entre os dois tipos de republicanismo. E vamos à quinta via, a via dos militares, que eram basicamente positivistas. Acho que você já ouviu falar sobre o lema positivista, né? Ordem e progresso. Né? Claro que eu vi ordem e progresso. Claro, você viu isso, né? Você viu? Na bandeira brasileira? Sabia que... Mas vamos falar sobre as características dele. Põe aqui, Hermógenes. Ditadura republicana. Eles são favoráveis a uma ditadura não democrática, republicana. Ou seja, você quer algo simples, um Estado forte. Se você quer um Estado forte, significa que você é contra o federalismo e favorável ao centralismo político, em que o poder esteja centrado no governo federal e não nos estados e muito menos nos municípios, claro. Terceira coisa que eles também querem, a modernização do Brasil. Vamos modernizar. Como que nós fazemos essa modernização? Primeiro, separando o Estado da Igreja. Se eu separo o Estado da Igreja, quem vai controlar, vai ter um controle maior, obviamente, é o Estado. Se tu tira a Igreja da questão política, é claro que o seu poder irá aumentar. Também são favoráveis a uma formação técnica do Estado, né? Que todos sejam tecnicistas, né? Nas áreas onde eles trabalham, uma coisa bastante lógica. Que essa tecnicidade tenha um embasamento científico e também são favoráveis da indústria. Indústria, né? Vamos valorizar a indústria. E um outro ponto muito importante sobre eles. Uma ação forte do Estado, eles querem um Estado forte, para que esse Estado consiga neutralizar
as políticas tradicionais brasileiras, que ao ponto de vista deles, era algo que atrapalhava o Brasil. Deu para entender? Agora que vocês têm as 5 vias, vamos falar sobre o positivismo. Então, Hermógenes, põe aí para a gente saber o que foi esse positivismo. Olha o lema do positivismo que nasceu lá na França. O amor pelo princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Repetindo. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. É claro que vocês, lembraram da bandeira brasileira, a ordem e progresso. Imagina se fosse essa frase inteira. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Ficava grande demais, não caberia na nossa bandeirinha. Então os caras resumiram. Vamos tirar esse negócio aí, o amor. Vamos tirar o amor que a gente já resolve um pouco dos problemas. E vamos colocar ordem e progresso. Se nós temos ordem, nós temos o progresso. Aprendeu mais alguma coisa, né? Claro que aprendeu, tá prestando atenção, obviamente, no tio Bruno. Agora vamos a algumas imagens da Proclamação da República. Essa primeira imagem que vocês estão vendo é a proclamação, um quadro da Proclamação da República, onde os militares estão ali, todo mundo, a fumaça e tudo aquilo ali. Essa é a mais ou menos oficial. Agora vocês estão vendo uma segunda imagem aí, que é do jornal Diário Popular, que colocou ali, Viva a República, 15 de novembro de 1889. Essa outra imagem que vocês estão vendo é a imagem que foi publicada lá na França. É uma imagem que foi publicada no jornal Le não sei o que, lá na França. Desculpa, meu francês não é muito bom. E olha só, foi parar lá, foi parar pelo mundo, obviamente, a ideia de que o Brasil estava proclamando a sua república. Belezinha. Vamos continuando. Em 1889, está aparecendo aqui para vocês decorarem essa data. Colocou, né, Hermógenes? Obrigado. Aqui está aparecendo a nova Constituição do Brasil. Hermógenes, põe a nova Constituição bem grandão para as crianças verem, por favor. Dá uma lida aí na nova Constituição do Brasil. Estão lendo? Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Isso, Estados Unidos do Brasil. Não sei se vocês sabem, Hermógenes, volta para mim que eu quero ver que eles olhem minha carinha bonitinha. Não sei se vocês sabem, a bandeira do Brasil permaneceu... Era muito parecido com a dos Estados Unidos. Tinha até as estrelinhas, ela era verde e amarela, ao invés das listras tradicionais estadunidenses, E durou 3 dias. Daí depois já passou para a ordem e progresso, aquela que nós conhecemos. Mas teve essa ideia. Uma outra imagem que eu quero que vocês vejam, dá uma olhada aqui, ó. Olha, essa imagem mostra um quadro do dia da promulgação da Constituição Brasileira. Como uma das figuras principais ali, você vê o presidente do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca, que nós vamos falar mais um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho. Vamos falar sobre as características da Constituição Brasileira. Então, o Brasil se tornou uma república presidencialista, porque ele poderia ter escolhido o parlamentarismo, mas decidiu o presidencialismo. Escolheu pela questão federativa. O que seria esse negócio chamado federalismo ou federativo? Significa que cada unidade da federação tem autonomia administrativa. Eu acho que o exemplo mais claro sobre isso daí é os Estados Unidos, que cada unidade da federação ela tem bastante autonomia. Vamos dar exemplo, tem estado nos Estados Unidos que tem pena de morte, em outros estados não há pena de morte. Há estado nos Estados Unidos que aos 16 anos você pode tirar carta, nos outros não. Há estado que você pode beber aos 18, outro não. Cada estado nos Estados Unidos, então, você tem uma autonomia diferente, você tem leis diferentes, porque cada estado, desde que não fira a Constituição, pode criar suas próprias leis. Então isso seria a questão federativa. Vou fazer uma pergunta para vocês. Hermógenes, põe a pergunta aqui, por favor. Será
que o Brasil hoje é federativa? É uma organização federativa? Respondeu? Respondeu sim, claro, né? O Brasil tem essa federação. Aos mesmos moldes estadunidenses? Não. O Brasil tem leis federais para caramba e isso diminui a autonomia dos estados. Mas tá, beleza. Vamos à última característica que o Hermógenes está pondo aqui na tela para vocês. A última característica é a questão do voto. O voto no Brasil era para maiores de 21 anos. Simples assim, maiores de 21 anos. Mas na prática, no dia a dia, quem pode votar? Homens. Tem até o caso, que depois nós vamos tratar um pouco mais pra frente, de uma advogada que queria votar e quando ela foi se candidatar para ser eleitora, porque era assim que funcionava na época, ela não foi autorizada. E por quê? Ninguém sabia explicar direito. Não, porque sempre foi assim. Sabe aquela ideia, né? Sempre foi assim e assim será. E outra coisa, tem que ser alfabetizado. Na verdade, não está escrito na lei que tem que ser alfabetizado. Mas para você se alistar para o processo eleitoral, você tem que saber escrever. Então, logo, tornou-se necessário ser alfabetizado. Então, fizemos um resuminho aí sobre a Constituição brasileira. Não esqueça de anotar essas coisas, não. Vamos agora falar sobre a República Velha. República Velha, tá aparecendo aqui, né? República Velha. A República Velha, ela é dividida em duas partes. Então proclamamos a República, 15 de novembro, Marechal Deodoro da Fonseca, aquela coisa e tal. A República Velha é dividida em duas fases, em duas partes. A República da Espada e a República Oligárquica. Por que deram o nome de República da Espada? Porque os dois presidentes do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, eram militares, no caso específico, do Exército. Então esses dois... Então deu-se o apelido a esse período de República da Espada, porque a espada representa, de certo modo, o Exército brasileiro. O segundo período chama-se República Oligárquica ou República do Café com Leite. República do Café com Leite, porque café representaria São Paulo e leite representaria Minas. Mais pra frente eu explico melhor sobre isso, que talvez não seja uma definição tão boa. Beleza? Oligarquia significa poder para poucos. Oligarquia significa poder para poucos. Assim, São Paulo e Minas, como eram os únicos que mandavam no Brasil, eram as oligárquicas. Então se deu este nome a este período da história, República Oligárquica, que começa com o fim da República da Espada e vai até a Revolução de 1930. Continuemos. Agora vamos falar só sobre a República da Espada. Aqui está aparecendo o primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. Esse cara barbudão, cheio de penduricalhos aí na roupa. Ele governou o Brasil de 1889, quando ele proclamou a República no Brasil, até 1891. Sendo substituído por esse outro cara que está aparecendo aqui, o Marechal Floriano Peixoto, seu vice-presidente, que governou um pouco mais, de 1891 até 1894. Pronto, esses são os dois presidentes. Agora nós vamos falar os pormenores desses dois presidentes. Comecemos então pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Reparem que eu escrevi mal, é o diminutivo de Marechal. Óbvio, né? Muito fácil, isso não precisava nem ter explicado, certo? Sabia. O governo dele também é dividido em duas partes. A primeira parte é o governo provisório. Por quê? Proclamou-se a República no Brasil, só que não tinha uma Constituição. Pegou-se a Constituição do Império e jogou ela no lixo, né? Então, enquanto não tivesse uma Constituição republicana, ele governaria o Brasil de forma provisória. Eu já mostrei para vocês a Constituição, né? Estados Unidos do Brasil. E claro que você lembra... Que ano foi isso, né? Lembrou? Isso aí, 1891. Lembrou, né? Ixi, fiquei na dúvida. Eu olhei a sua cara agora. Tô achando que não lembrou. Mas tá,
Quando a Constituição ficou pronta, aí ele começa o chamado governo constitucional. Olha que coincidência, ele é eleito para ser o primeiro presidente do Brasil. Quando ele é eleito para ser presidente do Brasil, já era o ano de 1891 e ele ficou 9 meses. Olha que piada boa, um parto de governo. 9 meses, parto de governo. Tá, desculpa, Hermógenes, tenta cortar isso depois que eu acho que não ficou bom. Eu não sei. Obrigado, Hermógenes. Quando ele se torna um governo constitucional, já começa a ter algumas crises, alguns problemas. O Congresso brasileiro procurou diminuir o seu poder. Pensou em responsabilizá-lo por uns problemas lá na cidade de Torres, desvio de verba, coisas que vocês só vão ver essa vez na história. Nunca mais vocês vão ouvir desvio de verba e corrupção, tenho certeza. Não, Hermógenes, estou errado? Tá, desculpa. Vamos voltar então. E para piorar a situação, ele nomeou o Barão de Lucena para ser um dos seus ministros, e o cara era um monarquista. Aí ele foi meio visto por maus olhos pela elite brasileira. Ele, de forma bastante militar, ele foi resolver o problema no modelo valesquiano de solução de problemas. Claro que você se lembra, tiro, porrada e bomba. Ele vai tentar fechar o Congresso Nacional. Né? Vamos fechar o Congresso Nacional e está resolvido. Só que tem um problema. Houve uma forte reação do vice-presidente, Floriano Peixoto, o vice-presidente dele. Os caras não se davam bem não, doido. Nessa época você escolhia o presidente e o vice-presidente de forma separada. Então você escolhia o presidente e o vice-presidente. Olha que maluco, cara. Aí o vice-presidente não gostava do presidente. Cara, se o político do Brasil já é assim hoje, imagina que período. Voltemos. Quem mais era a oposição dele? Obviamente, civis descontentes pelo modelo que ele aplicou de republicanismo. E, para piorar a situação, temos uma revolta da Armada. A Armada, basicamente, o que é? É a Marinha Brasileira. A Marinha Brasileira voltou seus canhões para o Rio de Janeiro, apontou para o Rio de Janeiro e disse para o Marechal Deodoro Fonseca: ou o senhor sai da presidência, ou a sua casinha vai cair. E ele, depois de 9 meses, no dia 23 de novembro de 1890, eu lembrei, 23 de novembro, ele sai da presidência do Brasil. O que acontece quando um presidente sai? Isso vocês sabem, vocês já viveram isso daí. Quando o presidente sai, quem assume? O vice-presidente. A carinha dele aqui, ó. O Marechal Floriano Peixoto, um dos responsáveis pela queda do Deodoro da Fonseca. É algo que eu acho bem brasileiro, né? Quando ele assume a presidência do Brasil, ele vai ser questionado sobre o artigo 42 da Constituição. O artigo da Constituição dizia assim: se o presidente do Brasil renunciar ou sair por qualquer outro motivo antes de passado 2 anos do seu governo, deve-se o vice-presidente realizar novas eleições. Só que o Floriano Peixoto falou: não, eu quero ficar como presidente, gostei aqui, né, eu vou ficar. Aí, só que ele tinha uns caras que era brother dele, tinha uns grupos de pessoas, ele não ia ficar ali sozinho, né, muito doido. Aí quem que apoiava ele? Em partes, quem o apoiava era o Partido Republicano Paulista, aquele que eu já comentei com vocês, parte do Congresso Nacional, e ele era muito popular entre a população. Tem até uma imagem da morte dele, a galera na rua, né, no velório dele, que foi alguns anos depois, acho que em 1897, se eu não me engano, não tenho certeza. Esse cara, com este apoio, ele vai enfrentar o quê? Primeiro ele vai receber um manifesto dos generais. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui. Os 13 generais brasileiros mandam para ele um manifesto dizendo: ei, tu tá inconstitucional, tu tem que fazer a nova eleição, meninão. E ele tá aí, né, pegando as folhinhas, jogando para todo lado e falando assim: que quem manda sou eu, amigão. Resultado: Segunda Revolta da Armada. Vamos a algumas imagens da Segunda Revolta da Armada aí. Temos o enfrentamento literal, né, guerra literalmente.
temos o lado da Marinha e o lado brasileiro se enfrentando, ou seja, uma guerra civil. Não é só aquela que você assistiu que é guerra civil, não. O Brasil também teve guerra. Não sei porque eu tô rindo, é triste. Teve guerra civil também. Olha essas imagens aí para vocês verem. Inclusive a Marinha brasileira é derrotada. Olha nessa imagem aqui, ó, os caras se entregando, né? Eu perdi a guerra, que não sei o quê, né? Agora perdi esse conflito. Eles vão embora para Portugal, né? Vão pedir abrigo, asilo político para Portugal e vão embora. Galerinha, então falamos hoje sobre a passagem do Império para a República. Em seguida falamos sobre as divisões da República Brasileira. Dentro da República Brasileira temos a República Oligárquica, a República Velha, que foi parte da nossa atenção hoje. Parte por quê? A República Velha é dividida em quantas partes? Isso mesmo, duas. A primeira parte, conhecida como República da Espada, comandada por 2 militares, e a outra, a República Oligárquica. É isso que você respondeu, não era? Sabia. Os 2 presidentes do Brasil desse período foram o Marechal Floriano Peixoto o Marechal Deodoro Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Ambos lutaram contra a revolta da Armada. O primeiro cedeu, abandonou o Brasil, abandonou a República. Já esse segundo, Floriano Peixoto, venceu os revoltosos. Conseguiu vencer os revoltosos e foi conhecido por isso como Marechal de Ferro. Ele usou bastante da violência contra os seus inimigos. Inclusive ele teve até ajuda E outra coisa que ele também ficou conhecido, não só como Marechal de Ferro, como o consolidador da República. No final do seu governo ele vai fazer eleições e aí teremos o primeiro presidente civil eleito no país. Galerinha, não esqueçam que temos a tarefa número 6 para ser feito. Se você tem alguma dúvida sobre isso, dá uma olhada na apostila, lá tem todas as coisas que eu estou falando. Galerinha, outra coisa importante, é claro que essas aulas teve toques busnardianos, né? As imagens, por exemplo, você não vai encontrar todas na apostila, mas os conteúdos todos foram tirados de lá, um resuminho show de bola feito pelo seu professor. Fica até semana que vem. Falou, meus queridos!